Olá, queridos irmãos e irmãs, dia 21 de junho, segunda-feira, hoje é dia de São Luís Gonzaga. São Luís Gonzaga, nascido em 1568, renunciou à vida da corte rica e fácil. Sua mãe ensinou a orientar sua vida para Deus. Recebeu a primeira comunhão das mãos de São Carlos Borromeu. Tinha grande domínio de si e forte união com Cristo. Lutou muito para conseguir de seu pai a licença para entrar, aos 16 anos de idade, na Companhia de Jesus. Faleceu em Roma aos 24 anos de idade, vitimado por uma epidemia, durante a qual se expusera cuidando dos doentes. Ele é o padroeiro da juventude. Que São Luís Gonzaga interceda a Deus por nós. O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos do 1 ao 5. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Não julgueis e não sereis julgados. Pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medirdes. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu próprio olho? Ou como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. É interessante o texto de hoje, ele é muito claro, né? A questão de não ficarmos observando o erro dos outros e apontando o erro dos outros. Antes de tomar essa atitude, devemos olhar para nós mesmos. A questão do julgamento. Isso é algo muito importante na vivência da comunidade cristã, principalmente na época de Jesus e nos dias de hoje também. A questão de não julgar o outro, de buscar compreender o outro e buscar ajudar o outro. Ora, quem julga não ajuda em nada. Ao contrário, aponta o dedo para o outro e se coloca numa posição de superior. Quem julga? Aquele que é juiz. Aquele que não é juiz, ele não julga. Ora, se eu me coloco na posição de legislador, de juiz, eu me coloco acima do outro. Esse é algo que nós, quando julgamos, não nos damos conta disso. Nós colocamos num nível superior ao outro. E é algo errado. Lembremos que nós, como irmãos, na ótica de Cristo, na lógica dele, nós estamos aqui neste mundo para ajudar o outro, para servir ao outro. Quem quiser ser o maior, que seja o servidor de todos. A partir do momento que eu me coloco como julgador do outro, como juiz do outro, eu me coloco acima dele. Eu quebro a lógica do Evangelho. Por isso que Jesus, a todo momento, ele fala que nós não devemos julgar os outros, que nós não podemos condenar os outros, que isso pertence a Deus. Mas é interessante que nós, como cristãos, toda hora, se nós pararmos para refletir, nos colocamos na posição de juízes, sempre julgando os outros e condenando os outros. Nós temos que quebrar esse círculo vicioso e essa postura que não tem nada a ver com o Evangelho. Ao contrário, nos afasta e muito dele. Em outra passagem, o próprio Jesus vai dizer, que se eu quero ser perdoado, eu tenho que perdoar o outro. Ora, aqui está uma lógica nessa natureza também, nesse pensamento. Se eu não quero ser julgado por Deus, eu não posso julgar o outro. Porque senão eu abro brecha para que Deus me julgue. Eu não posso pedir a Deus algo que eu não faço pelo outro. Não há sentido nisso, melhor dizendo, Então é compreender que nós não podemos julgar os outros, porque se fizermos isso, nós seremos julgados com a mesma veemência com que julgamos os outros. Devemos compreender que muita coisa escapa aos nossos olhares e aos nossos sentidos. E entender algo extremamente importante. Nós não estamos dentro da pessoa para saber por que ela tomou tal decisão, ou falou tal coisa, ou fez tal coisa. Nós não estamos dentro dela. Nós muitas vezes não conhecemos a história das pessoas. Muitas vezes as pessoas elas cometem ações querendo acertar e acabam errando.
Não que elas queriam errar, na verdade elas queriam acertar, mas fizeram de um modo errado, ou as circunstâncias não eram apropriadas, ou N coisas aconteceram para que aquilo que elas queriam fazer de uma maneira correta acabasse dando errado. Então, antes de julgar as pessoas, nós devemos buscar primeiro compreender as intenções delas, que podem ter sido das melhores. Entretanto, quando foram colocadas em prática, acabaram dando situações erradas, situações complicadas. Então, ter sempre isso, né? Eu não sou melhor do que os outros para poder julgar os outros, ou não sou maior do que os outros para poder fazer isso. O próprio Jesus vai dizer, por que tu pega um cisco quando tem uma trave no teu olho? Muitas vezes as pessoas julgam as outras por pequenos atos quando elas cometem atos muito mais graves. Mas como são ocultos esses atos, elas se sentem no direito de julgar os outros pelas suas ações, que muitas vezes são menores até do que as suas próprias. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a palavra de hoje é julgamento. Nós devemos fugir de toda espécie de julgamento, porque ele é danoso para nós e para o outro. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.